Ô, Rick, eu achei bonito, cara, essa história da sua mãe, cara. Que guerreira. Cara, assim, Tem irmãos? tenho a minha irmã, que a minha irmã também é minha segunda mãe. Por quê? Tanto a minha mãe, como eu contei a história dela, como meu pai, que também foi um cara sensacional na minha vida. Trabalhador, mas que sempre foi muito amoroso. Todos que acabavam sempre estando ao lado dele, sempre gostava, aquela energia boa de conversar. Ele sempre levava muito para a cidade das crianças, levava de repente para poder, na época, poder ver jogos de futebol e de repente estar ali, né, com outras torcidas, que não tinha essa coisa de torcidas uniformizadas, mas sempre ele teve muito, me apoiou muito, 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 na verdade. E eu lembro que uma das maiores alegrias que eu tive também foi simplesmente quando eu pude estar tendo a minha carteira da OAB, que eu pude ter a presença dele ainda, hoje faz 6 anos, né, que ele faleceu, que eu pude ter a presença dele e da minha mãe poder entregar a carteira para mim. Incrível, Então, né, a família que eu tenho, assim, eu posso dizer que Deus me concebeu numa família, assim, maravilhosa, porque eles sempre me apoiaram muito em todos os aspectos de trabalho, de família, de estudos. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que priorizar, porque a família é a nossa base, é a nossa história. Muitas das coisas que talvez, caminhos que eu não tive, caminhos errados que eu acabei não tomando, não foi nem por conta de caráter punitivo, mas foi muito pela questão dos meus pais. De talvez era pior eu saber se eu tivesse algum desgosto para os meus pais do que eu tivesse talvez largado lá numa cela. É. Se eu tivesse de repente feito alguma outra coisa errada. Então eu acho que uma das coisas que você mais tem que priorizar realmente é honrar a sua família, e ela é a sua base. Ela que traz para você os valores morais, ela que te traz o norte para você tomar o caminho certo da vida. Sim. Então, tanto seja no esporte, qual seja o seu objetivo, trabalho, num concurso público, o que for. Às vezes, querendo ou não, até na criação, ela acaba te influenciando. Que foi como você começou falando sobre a questão daquela história do Mike Tyson, né? Sim. Porque ele falou isso mesmo numa entrevista, né? Que perguntaram para ele, né? É verdade que você acorda 4 horas da manhã? E ele falou, não, 4 horas da manhã eu tô correndo. Eu tô correndo. E se eu souber que o meu adversário, ele tá correndo às 4 horas, eu vou correr às 2 horas. E se eu souber que ele tá correndo às 2 horas, então eu não vou dormir e vou treinar. Então, quando eu falei da história da minha mãe, que ela mal dormia, é uma coisa similar que você falou, de por que as pessoas me encontram lá 3:30 da manhã e perguntam, qual que é o segredo? Ou então, quando eu passei na OAB, que era o quê? A minha esposa, né, que é uma guerreira também, uma mulher sensacional na minha vida, que ela me É a Lília? A Lília. Ela tá A Lília. A Lília é o amor da minha vida, sensacional, que ela me ajuda em muitas coisas que você não tem nem ideia. Até, por exemplo, da minha primeira competição em que eu tava lá fazendo as minhas poses, rotina de pose, que ela ficou encantada, ela chegou para mim, tá muito lindo isso. Mas ela nem é muito a fundo na competição. Mas você não acha talvez por ser um pouco mais suave, mais leve, como você mostra o vídeo do Brion? Aí já peguei ali e já fiz isso. Da OAB foi a mesma coisa. Ela chegou para mim, eu acho que para você passar na OAB, você tem que fazer alguma coisa diferente. E o que eu fiz? Eu trabalhava durante o dia, estudava na hora do almoço, saía do meu trabalho, estudava a primeira fase em casa, com livros, passei. Na segunda fase, que aí foi a fase em que eu realmente me apliquei e me lembrei do que a minha mãe me ensinou lá atrás. Eu trabalhava, estudava na hora do almoço, saía, ia para um curso na Bela Sintra, onde te auxilia na questão do tempo, de gerenciamento do tempo, né? Porque você escolhe uma matéria, onde você acaba fazendo uma prova, que é uma ação que você acaba realizando, e acaba fazendo mais 8 questões. Então você tem que fazer um bom gerenciamento do tempo. Então eu ia nesse curso que era na Bela Sintra, que era das 7 às 11 da noite, voltava para casa. O que eu fazia? Se eu estudar agora, eu não vou conseguir assimilar as informações. Sim. Elas não vão estar ali naquele arquivo da sua mente para você estar trabalhando bem ela. Eu dormia, acordava 3 da manhã, tomava um banho, pegava minhas coisas, começava a estudar, 5 horas de trabalho. E fui fazendo isso todo dia. Repetição, 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 repetição. Conclusão disso, quando eu vi no Diário Oficial da União, estava lá meu nome. Legal, cara. Então você vê que algumas coisas
te buscam lá do que você teve de informação, do input, do que você deve fazer para você conquistar os seus objetivos, e elas perpetuam na sua vida.